Olha, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e pela Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que as mortes causadas pela pandemia da Covid-19 deixaram mais de 40 mil crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil. Para os autores da pesquisa, houve inclusive um atraso na adoção das medidas que seriam necessárias para o controle da doença, e isso provocou aí um grande número de mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas o fato é que mais de 40 mil crianças e adolescentes estão órfãos de mãe aqui no Brasil. Qual é o significado disso, do ponto de vista jurídico? Quem cuida dessas crianças? A quem de fato pertence a criança? A criança é de mãe e pai exclusivamente? Eles podem fazer o que bem entenderem? Qual é o direito dessas crianças e de que maneira o Estado, com E maiúsculo, vai acolher essas crianças? É o que a gente passa a conversar a partir de agora com a doutora Fátima Perauá, é juíza titular da 28ª Vara Cível da Infância e Juventude aqui de Maceió, desejando, antes de mais nada, um feliz 2023, que tudo de muito bom aconteça com a senhora, doutora Fátima. Um bom dia. Bom dia, Elias. Faço os mesmos votos a você e a todos os seus ouvintes, que nós tenhamos, sim, um 2023 cheio de paz, de harmonia, saúde, né, para que todos nós possamos, né, exercer nossos direitos. E que crianças e adolescentes sejam absoluta prioridade para todos os governantes, né? Em todas as áreas, em todas as instâncias e em todos os poderes. Elias, isso que você nos falou agora é uma situação bem preocupante. Agora, eu posso lhe dizer que aqui em Alagoas, porque o que é que acontece? Quando uma criança está, claro que a prioridade é a criança estar com o pai ou a mãe, né? Os genitores. Se não estão, se elas perderam esse pai ou essa mãe, no caso aí, pelo que você falou, e a gente sabe que o maior número de famílias estão apenas com a genitora, né? A mãe é que está sustentando esses filhos, cuidando desses filhos, e se ela desaparece, o que é que a lei diz? Depois dos genitores, né, se eles ou falecem ou não prestam, não cumprem os seus deveres, não prestam todos os cuidados que uma criança precisa, né, o afeto e os cuidados na área de educação, de saúde, né, todos os direitos garantidos, eles podem ir para a família extensa, né, que são os parentes. Avô, tios, irmãos, né, que sejam mais velhos, que sejam maiores já e que possam cuidar, desde que esse parente, né, essa família extensa, tenha vínculo de afetividade, vínculo com essa criança, porque também não adianta uma pessoa que é parente, tem sangue daquela criança, mas é absolutamente desconhecido dela, né? E se ela também tiver qualquer violação de direito praticado por um dos genitores ou pelos genitores, ela também precisará ir para a família extensa. Se essa família extensa, esse parente, puder garantir a essa criança, né, todos os direitos, né, o cumprimento, o cuidado com todos os direitos que ela tem. Bem, os pais ou responsáveis legais, eles têm obrigações? Doutora, eu estou falando sobre obrigação, aquilo ao qual ele não pode abrir mão, não é discricionário, eu posso ou não posso fazer. Por exemplo, nós estamos com a Anvisa deixando claro de que crianças a partir dos 6 meses de idade precisam ser vacinadas contra a Covid-19. Isso é discricionário? Eu, na condição de pai, posso ou não vacinar? Isso é dever. Você deve lembrar, né, que já houve uma polêmica muito grande, né, por conta de um negacionismo que existe e má interpretação do que é dito, né, propositadamente, né, e nós editamos aqui uma portaria de que pais deveriam vacinar seus filhos. Inclusive, fiz essa portaria destinada
também as escolas para que elas nos informassem, né, quais as crianças daquela faixa etária, adolescentes, que não tinham sido vacinadas. Não, absolutamente não disse que as crianças deixariam de frequentar a escola se não fossem vacinadas, e por isso fui chamada até de ditadora, né, e de que eu tinha dito que os filhos não são propriedade dos pais, são propriedade do Estado. Os filhos não são propriedade de ninguém, porque são seres humanos e são sujeitos de direito. Nós não somos donos de pessoas, nós somos donos de objetos, né? Se a criança ou adolescente não é objeto, ela é uma pessoa, portanto ela é sujeita de direito, então ela não é propriedade de ninguém. E nem dos pais, nem do Estado, evidentemente. E elas são o quê? Elas precisam ser cuidadas, porque elas são filhos e o pai, o poder familiar, que antes se chamava pátria e poder, que era o poder do pai, né, o patriarcado que comandava, né, que graças a Deus não é mais assim. Então não é mais poder patriarcal, é poder familiar. Significa que pai e mãe, que né, compõem uma família, e mesmo que seja só o pai, que pode ser uma família composta só do pai e dos filhos, como também pode ser uma família composta só da mãe e dos filhos. O poder familiar, ele implica muito mais em deveres. Claro, tem também o poder, né, de você dar limite, né, ao seu filho, de você orientar, então, né, os poderes, mas na questão, por exemplo, do dever de cuidar daquela criança, a saúde, a vacinação é um dos deveres. E a vacinação é obrigatória, e a vacinação é aprovada pela Anvisa, e a gente sabe qual é o resultado, né, da não vacinação. Nós temos uma cultura de vacinação. Nós todos que temos filhos e quem tem netos, né, como eu, sabe que era a coisa mais natural do mundo as mães levarem seus filhos para tomar as vacinas todas, que nos davam a garantia, que nos deram muito tempo a garantia de erradicação, inclusive, das doenças. E que agora podem voltar por conta desse negacionismo, né, que foi tão propalado e tão propagado, e que, infelizmente, pessoas, né, que não têm o mínimo de bom senso, né, acreditam e acabam assimilando essas informações equivocadas. Mas se a vacinação está autorizada pela Anvisa, ela passa a ser uma vacinação necessária e, consequentemente, dever dos pais de levar essas crianças para vacinar. E o que é que pode acontecer quando um pai não cumpre os seus deveres, né? O seu dever de pai, o seu dever de mãe? Inclusive, existem as sanções, né, mais brandas, né, como uma multa, por exemplo, mas existe uma sanção muito mais grave, que é a sanção do pai ou da mãe poder perder o seu poder familiar. Né? A gente tem aqui as ações de destituição do poder familiar, propostas normalmente pelo Ministério Público, e pode ser até por um outro parente, por uma outra pessoa que tenha, né, aptidão e tenha preferência pelo ECA de cuidar daquela criança, porque o pai ou a mãe deixou de cumprir o seu dever familiar. Né? Por exemplo, se uma criança fica fora da escola, uma criança deixa de ter a sua vacinação obrigatória e corre o risco de pegar uma doença e até de ir a óbito, um maltrato, um abuso, todas essas violações de direito, elas são passíveis da sanção de perda do poder familiar a esse pai ou a essa mãe que não cumpriu com um dos seus deveres inerentes ao poder familiar, certo? Então, isso é o que nós fizemos, né, numa live que fizemos aqui, logo quando editamos essa portaria, e que com médicos, né, com pessoas da área jurídica, e que houve uma interpretação absolutamente equivocada, propositadamente, é claro, e houve tanta polêmica. Mas é muito simples, todo mundo sabe disso. De que o pai e a mãe têm poderes, claro, mas têm deveres. E o poder familiar é um poder-dever, né? Não é uma coisa discricionária, você pode cumprir ou não. Absolutamente. Você tem a obrigação de cumprir. Doutora Fátima Piroá, aquela portaria foi extremamente necessária. Era o cumprimento de um dever da magistrada que é titular da Vara da Infância e da Juventude, principalmente porque os órgãos fiscalizadores não fizeram, e agora há pouco é que a gente tem aí os órgãos começando a se manifestar,
Aliás, a manifestação na oportunidade do Conselho Estadual da OAB foi extremamente fora de propósito, levando para um caminho totalmente adverso e com intenções que só eles podem responder. Mas o fato é uma obrigação, tem que cumprir. A criança sozinha não tem. Nós estamos, doutora, com... Uma criança não sai de casa e vai para um posto de vacinação só, né? Principalmente com 6 meses de idade, né, doutora? Principalmente com 6 meses de idade. Pois é. É preciso que os pais cumpram essa obrigação, aquilo que foi feito pelos nossos pais lá atrás, e isso nos deu longevidade, doutora. Elias, esse orgulho, né? Nós tínhamos, né? Vamos reaver isso. Nós tínhamos esse orgulho de que o sistema de saúde, nosso sistema de vacinação era exemplo para o mundo todo, né? E nós conseguíamos vacinar em tempo recorde, né? Qualquer campanha de vacinação que se fazia era um sucesso, né? E isso deixou de existir por conta desse negacionismo. Doutora, como é que estão essas informações? As escolas repassaram essas informações? O Ministério Público as requeriu? Muito poucos, viu, Elias? Inclusive fizemos algumas reuniões com algumas diretoras de escola que foram muito responsáveis, né? Ficaram preocupados de como seria essa questão da informação, e nós explicamos, e principalmente escolas públicas, né? Ficaram preocupadas, mas nós demos todas as explicações, reunimos com quem, né, solicitou. Não houve muita... a polêmica foi muito grande, né? E não houve muita, vamos dizer assim, muita receptividade e muita resposta, principalmente das escolas particulares, né? Eu acho que talvez a classe social que se acha assim muito mais, vamos dizer assim, né, muito mais importante do que as outras, né? Infelizmente nós ainda temos esse preconceito aqui, né, no nosso país. Lamentável, né, doutora? Porque eu quero aproveitar aqui que no dia 1º teremos a posse dos novos deputados estaduais, de que alguém propõe aí um cartão de vacinação eletrônico e acessível. E aí a gente não vai precisar perguntar a ninguém. Quem não tiver lá vacinado, a gente já sabe que seja condicionante para praticamente tudo que for ofertado pelo poder público, doutora. A gente tem muito a avançar, né? E a reconstruir, né? Mas eu acredito que teremos, sim. E a questão da vacinação ficou mais do que comprovada, né? Então, as fake news prejudicaram demais. Mas mais do que comprovado que quem vacinou e que teve o seu ciclo vacinal completo, né, teve Covid, né? Pode ter pego, como eu peguei, e não tive nenhum sequer sintoma, né? Se não tivesse sido avisada por quem estava e teve contato comigo e poderia nem saber que tinha tido, né? Que não tive nenhum agravamento, né? Graças a Deus, como tantas outras pessoas. Então, a gente tem mais do que provado que a vacinação, como sempre foi durante a vida inteira, né? A nossa vida inteira. A vacinação é que previne, e a medicina preventiva ela é muito mais importante, né, do que a outra, porque se a gente evita uma doença, é claro que é muito melhor do que a gente ter que ir tratar uma doença. Então, as vacinas são uma salvação para todos nós. E se alguém questiona, porque foi pouco tempo, mas é lógico, o tempo mudou, os tempos mudaram, né? Claro. Tudo Agora, é muito mais rápido, nada doutora, é tão demorado como era antigamente. O estudo destaca também que o maior peso da mortalidade foi nos indivíduos de menor escolaridade, que é uma outra praga, que permanece muito viva na sociedade brasileira, professora. Infelizmente, né? Pessoas, né, muito mais, vamos dizer assim, sem instrução, né? Muitas vezes ficam nessa dúvida, acreditam, né, nessas informações equivocadas. Não houve também, né, uma campanha e um esclarecimento e um chamamento, né, para que essas pessoas corressem para essa vacinação. Tudo isso contribuiu.
né, para que essas pessoas fossem as mais prejudicadas, né, as que mais morreram por conta desse vírus. Eu acredito que isso, embora as pessoas de uma classe social melhor, que não querem obedecer, se acham, né, vamos dizer assim, donos dos seus filhos, né, não querem obedecer às determinações judiciais, talvez, mas fizeram, né, provavelmente tiveram um cuidado, né, não quiseram correr o risco. Embora talvez até o discurso fosse um, mas a prática fosse outra, quem sabe, porque com tanta hipocrisia, né, muitas vezes a prática não corresponde ao discurso, né? A gente sabe disso. De fato não. As pessoas têm uma ideia bem diferenciada sobre vida e sobre ser humano. E parece que a gente tem piorado muito no conceito a cada dia que passa. Mas a gente não pode perder a esperança, né, Elias? A gente sempre espera que as pessoas sejam melhores, sejam mais solidárias. E todo início de ano a gente tem, né, esse propósito, né, individualmente de ser melhor, né, de aperfeiçoar, porque a construção, né, da nossa personalidade, claro que a gente sabe que tem um período em que, principalmente a fase da primeira infância, né, que é tão determinante para o que o cidadão será ou não será, né, no futuro, a gente sabe que a gente aprende todos os dias, né? Todos nós aprendemos todos os dias. Esse aprendizado vamos dizer assim, ilimitado, né? Todo dia a gente aprende. E a gente pode fazer isso, pode aprender a ser mais solidário, a ser mais compreensivo, né? A se colocar mais no lugar do outro, né? A ter e porque a vacinação, eu disse a algumas pessoas, né, que falavam sobre não vacinar, de que não tomar o seu medicamento, né, para um problema ser uma diabetes, sei lá, uma pressão alta, o que for, tudo bem, só prejudica a você, né, tudo bem para os outros, né, e não para a família, porque se você adoece, você faz sofrer sua família e seus amigos. Agora, a vacinação não, ela é uma coisa coletiva. Não adianta uma pessoa vacinar e os outros todos ao seu redor não vacinarem. Então, a gente precisa ter esse sentimento de solidariedade, de um benefício coletivo. E a vacina é uma questão de benefício coletivo. Não há sucesso numa vacinação se as pessoas não aderirem e toda a sociedade, ou pelo menos o maior número possível, o maior percentual possível dessa comunidade se vacinar. Né? Muito bem, doutora Fátima Pirauá, nossa gratidão pelas informações. A gente abre muito bem o ano de 2023, no primeiro programa do ano, conversando com a senhora que tem uma história de luta à frente da vara da infância e da juventude, uma contribuição extremamente significativa. Todos sabem do seu compromisso, da sua seriedade. Tentando cumprir meu dever, né, a cada dia, né? Isso, doutora. Eu tomara que junto com a vacina e a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância e do seu dever em levar a criança para se vacinar, venha também a comida, que o poder público, em todos os seus níveis, entenda de que não há como entender um país e entender cidadania com barriga vazia, definitivamente. Não, de jeito nenhum. Saúde, né, educação, alimentação é básico, né? Não há dignidade, né? Não há cidadania, não há democracia sem esse mínimo existencial, né? Esse mínimo existencial a gente não pode esquecer. E a solidariedade também está aí, não é, Elias? Enquanto alguns poucos têm tanto, né, em excesso, né, porque você tem um pouco mais, você tem uma vida confortável, mas você tem excesso, tanto, e outros milhares não terem um mínimo existencial, né, o mínimo de você se alimentar, né, durante todo o dia, de você ter educação, de você ter saúde. Isso é básico, é o mínimo existencial para dar dignidade às pessoas. Esse é o nosso sonho, né? A cada ano se inicia. Que nós tenhamos, sim, essa sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, né? Solidária
e muito mais feliz, com certeza. Obrigada, viu, Elias? Obrigado, é um prazer doutora. sempre muito grande falar com você, viu? Obrigado, o prazer é nosso. A nossa conversa aqui foi com a titular da 28ª Vara Cível da Infância e Juventude de Maceió, a juíza Fátima Pirauá.